pessoal, está começando mais um episódio do Fala Doc, o podcast médico de São Gabriel, e hoje eu tenho aqui ao meu lado novamente o Dr. Giancarlo Bina, que não esteve no último episódio. Boa noite, Bina. Estamos atestado. Está atestado no departamento médico. Departamento médico. E hoje estamos no 15º episódio. Que maravilha, né? 15º episódio, 2024. Vamos para mais um convidado. Muito bacana. Muito bacana. Nessa data. Histórias bem legais hoje para serem compartilhadas. E aqui produzindo o nosso podcast, a gente tem o Júnior e a Carol, que são do JC Studios. E provavelmente já o próximo episódio nós já estaremos fazendo compartilhado num estúdio multiuso que está sendo preparado com todo carinho lá junto do estúdio do Júnior e da Carol. Fábio Baldasso, boa noite, meu amigo. Boa noite, agradeço ao convite, nosso querido Bina, o meu, do Fala Doc, é um prazer a gente estar reunido, né? E também compartilhando as nossas experiências, vivências, daquilo que a gente vem desenvolvendo, tanto da parte profissional, tanto da parte existencial e da maneira como a gente vem se apresentando aqui no programa de hoje. É uma honra estar aqui e já de antemão agradecendo a essa oportunidade e a todas as pessoas aí que possam estar junto conosco aí nessa transmissão. Muito bem. A gente sempre fala aqui, né, o Baldasso, que esse programa é como se estivéssemos aqui numa mesa de bar, né? Então, para ficar mais informal possível, mais descontraído e que a gente possa bater um papo bem legal. Esse cara é um cara muito especial na minha vida, assim, é daquelas pessoas, Romeu, que a gente tem o prazer de dizer assim, porra, conheci esse cara e tive projeto junto com ele e ele é um cara que faz diferença na vida das pessoas. O Baldasso faz diferença na vida das pessoas. Ao longo dessa conversa aqui, eu tenho absoluta certeza que vocês estão acompanhando aí, aqueles que já conhecem sabem do que eu estou falando e quem não conhece vai saber o porquê de eu fazer essa introdução. Então, sempre como a gente começa aqui, né, Romeu, eu queria que o Baldasso falasse um pouquinho quem é o Fábio Baldasso. Bom, quem é o Fábio Baldasso eu ainda estou descobrindo, porque eu ainda não cheguei. Acredito que tem muitas potencialidades aí que possam desenvolver ou estão por vir, né? Então, quem é, até hoje, o Fábio Baldasso, vamos dizer assim, é um cara que ama a vida, né? E procuro ver e observar, tentar entender, tentar compreender a vida em todas as suas manifestações. Então, quando a gente trabalha principalmente a gente desenvolve um trabalho nessa área da saúde, é de extrema importância o encantamento que eu tenho pela vida. Então, eu consigo perceber, Bina, hoje, acredito que melhor amanhã, depois da manhã, o quanto linda e majestosa é a vida. Então, o Fábio Baldasso, ele vem de uma história familiar, né, de um pai e de uma mãe muito amorosos, né, vem de uma infância muito legal, né, com várias experiências, com obstáculos também, né, com várias experiências, vem de uma família maravilhosa, que até hoje são meus pilares e vão ser os pilares de sustentação, né, da onde eu veio, minha origem. Né? É natural de Santa Maria, né? Sou natural de Santa Maria. Estamos falando antes. Isso. E hoje me encontro como pai de uma menina maravilhosa, Isis, que me encanta, tem um brilho no olho maravilhoso. Né? Esteve de aniversário agora. Esteve de aniversário. Parabéns, Isis. No dia 11. Que idade tem? Fez 7 anos. 7 anos. Né? Hoje me encontro também como esposo da Ariane, né? Uma mulher que eu amo muito, que também é a base, né? da minha estrutura aqui em São Gabriel. Como disse para o Bina, e cheio de vontade de conhecer, de aprender, de experimentar, de viver essa experiência na matéria, né? no nosso corpo, no corpo, aprendendo, desenvolvendo, melhorando, crescendo cada vez mais. Então, acho que
é por aí que eu estou conseguindo agora compreender quem é o Fábio Baldassi. Porque em outra época, talvez eu pensasse outra coisa. Talvez o Fábio Baldassi fosse trabalhar, comprar um carro, comprar uma casa e ter um filho, uma família. Talvez amanhã possa ser completamente diferente também, né? Porque tem duas coisas que moldam a nossa existência: a memória e o tempo. Então, quando a gente tem uma memória, sabendo de onde a gente veio, aonde a gente está, a gente pode pensar em planejar onde que a gente quer chegar. Então, onde eu quero chegar é experimentar essa beleza dessa vida, compreender o máximo que eu puder o que é estar vivo e o que é uma saúde, para depois, quem sabe, um dia compreender o que é uma doença. Muito bem. Para poder auxiliar as pessoas que necessitam, ou talvez aqueles que ainda estão querendo alcançar uma compreensão do que é estar vivo. Baldasso, conta um pouquinho assim da tua história, da tua trajetória até chegar aqui em São Gabriel. Se tu puder contar assim sucintamente. Nasceu em Santa Maria, fez faculdade na UFSM de fisioterapia, se formou em 2008, né? Isso tudo já conversamos aí antes do episódio para o ar. Mas qual foi a tua trajetória assim até vir para São Gabriel? Em que ano tu vieste para cá? Conheceu tua esposa? Se conheceu antes, conheceu depois? Como é que foi um pouquinho da tua vida? Perfeito. Eu logo após o formado, em 2008, eu prestei um concurso na cidade de Manoel Viana e fui aprovado. E aí então eu fazia 20 horas e seguia, atendia lá pelo turno, fazia minhas 20 horas e retornava a Santa Maria, tinha os pacientes a domicílio e ficava basicamente na estrada, né? Um pouco em Manoel Viana, um pouco em Santa Maria. Manoel Viana dá quantos quilômetros Santa Maria? Uns 180. Perto. Também tenho familiares lá, então eu ficava na casa da minha tia, com meus primos, né? E era super tranquilo, assim, no começo. Aí, só que aconteceu o seguinte, lá eu fui aprovado no concurso e só que fui contratado, porque era uma vaga e eu fiquei em terceiro lugar. E aí chamaram somente o primeiro colocado e efetivaram no cargo. E eu fiquei com um contrato, né? E daí ficava naquela, né? Eu queria mais segurança, queria mais estabilidade, estava recém-formado, eu queria... Que ano isso, mais ou menos? 2008, 2009. Ano de formado. E aí abriu vaga no concurso de São Gabriel, né? Peguei, prestei o concurso, fui aprovado. E eu digo, não, aqui eu vou ser efetivado, então aquilo que eu buscava, que era um certo equilíbrio, né? Uma projeção mais estável, mais segura. E daí foi o que me trouxe para cá. Mas dentro desse período, em 2010, quando eu conheci a microfisioterapia, eu já comecei a desenvolver atendimentos em outras cidades. E sempre atendi em finais de semana. Então eu comecei desenvolvendo atendimentos em Santana do Livramento. Depois, quando ainda estava em São Gabriel, nos finais de semana atendia ainda a região de Alegrete e Manoel Viana. A região no entorno. E é uma base que ainda eu sigo fazendo. Então, uma vez por mês eu estou atendendo em Alegrete, uma vez por mês eu atendo em Santana do Livramento. Entendi. Hoje, com a microfisioterapia e com as constelações familiares, antigamente também atendia com a terapia manual, né, a osteopatia, e hoje exclusivamente com essas duas abordagens. Tá. E aqui desenvolve... Desculpa te interromper, a gente vai interrompendo às vezes Ah, aí claro. para poder linkar as Tranquilo, coisas, né? tranquilo. Eu queria saber o que é microfisioterapia. É onde eu ia chegar também, tipo assim, ó, o Fábio Baldassi é fisioterapeuta, formado no FSM, como já falou aqui pro Romeu, prestou concurso, Manoel Viana, São Gabriel, passou, mas aí entra essa questão de microfisioterapia e constelações familiares. O Romeu está com 5 anos, eu estou com 6 anos. Explica para nós e para todo aquele pessoal que está nos assistindo o que é cada uma dessas coisas. Tá, então vamos lá. Eu vou explicando primeiro como que surgiu a microfisioterapia, como que ela se apresentou. Eu estava no curso de formação da terapia manual, da osteopatia,
curso em Santa Maria, lá no Parque Hotel Itembé, né? No curso já tinha ouvido falar, mas não tinha a menor ideia do que era. Eu sabia que a pessoa tipo, fazia algum gesto, tinha um toque e tratava muitas coisas, além de dores osteomusculares, ligamentares ou problemas de coluna, né? E aí, dentro do curso de formação, uma professora começou a dar algumas dicas. Olha, a microfisioterapia trata isso, assim, assim, assado. Era uma professora que tinha formação em microfisioterapia. Isso aí a gente está falando lá em 2008, 2009, quando eu estava fazendo a pós em terapia manual. E aí aquilo foi passando, assim, e ela ia trazendo algumas dicas e eu assimilava, né? Levava para o consultório lá em Manuel Viana, eu atendia na prefeitura e tinha um consultório também, numa clínica, né? E levava alguns conceitos, eu sem conhecer, levava alguns conceitos que ela abordava da microfisioterapia. Aí chegou lá um período onde um senhor que eu atendia com a terapia manual, que é quando se existe uma lesão traumática, vamos dizer assim, uma contusão, é uma terapia que funciona muito rápido e tem o corpo da pessoa aceita muito bem, uma resposta muito positiva, assim, ganho de força, ganho de amplitude de movimento, né? Bem parte de fisioterapia. Parte motora, né? Parte motora, locomotora. E essa pessoa apresentava um problema no ombro, um ombro congelado. Né? Ele era capataz de uma estância e ele começou a desenvolver, obviamente eu atribuía a questão laboral dele, né? Laço, campo, força, tudo, né? Tudo que estava envolvendo ali. Só que era o seguinte, o cara não evoluía. 8 sessões, 10 sessões, 12 sessões, ele não evoluía. É um ombro congelado, quando não consegue. Um ombro que não conseguia, não tinha uma capsulite adesiva, o ombro que não movimentava, doía pra caramba. Entendi. Doía pra caramba, um processo inflamatório intenso. E eu já tava de cara com aquilo. Assim, chegava ele marcado no consultório, eu já não consigo, não é pra mim. Fica meio amarrado, né? Fica amarrado, totalmente amarrado. E aí eu lembrei do conceito, de alguns dos conceitos. Lembrei do conceito, que até nem é uma técnica que é a leitura biológica, que é algo que combina muito com a microfisioterapia. Elas se casam muito bem. E eu peguei aquele conceito da leitura biológica. E eu digo, cara, ele teve algum incidente extra do que possa ser só uma atividade laboral, só uma atividade de trabalho, ou o laço, ou o cavalo, ou alguma outra coisa que ele teve. Ele teve alguma outra situação que desencadeou isso. E eu peguei o conceito da leitura biológica. E o conceito da leitura biológica de ombro, ele tem algum significado. Naquele caso, tinha um significado. Eu digo, escuta aqui, tu foi surpreendido com alguma coisa? Tu ficou impotente, alguma coisa que tu tá carregando no seu ombro, tu ficou impotente. E essa era a característica, ser surpreendido. Algo que tu ficou carregando, que te machucou, alguma coisa assim. E aí a pessoa tomou um susto, pá, que papo é esse, né? De tratar o ombro aqui na fisioterapia. O cara tá querendo quer entrar na psicologia, quer entrar na psicologia aqui, sei lá eu. Pegou o código aí, né? E aí ele me olhou estranho assim, um gauchão ainda. Um gauchão. E aí ele ficou me olhando assim, e ele, cara, eu passei por uma dificuldade de trabalho. E aí ele se abriu. Eu coloquei o meu compadre a trabalhar na estância, que ele estava precisando, sou padrinho do filho dele. Coloquei ele lá na estância. O cara tomou meu lugar. O cara não trabalhou. E aí o patrão me apertou. Ou ele ou tudo. Aí o cara ficou encurralado. Ficou impotente. Por que vai pegar o ombro dele desse jeito? Porque é uma pessoa que gosta. É uma pessoa que gosta. O peso é outro.
Tá, mas principalmente... vou fazer um parênteses, tá? É bem compreensível a história, mas assim, tu acha que isso tem alguma coisa espiritual em nada? Não. Não. Porque é a surpresa, né? Porque ele recebe a memória, ele recebe o estímulo, porque ele foi surpreendido. Porque ele viu o cunhado estava cheio, precisando trabalhar, né? Sim. Precisando sustentar uma casa. Sim. Ele consegue, e aí o cunhado começa a fazer. Mas Cunhado não, tem- compadre, fazendo cagada. Mas não tem nada, isso não tem nada, não, que a gente fala a palavra que quiser, tá? Tá bem, tá bem. Mas assim, ó, não tem nada espiritual nisso. Que eu conseguisse identificar assim, tá. não é algo que se busca. Mas Uma também não é técnica, algo né? muito assim, não é uma coisa diferente assim do que a gente como assim Sim, da área da porque- saúde mas- somos cientistas, né? Mas Eu imagina, a gente Mas estudou a imagina, ciência. eu tava manipulando coluna. Claro. Até Claro. um dia que ele apareceu lá, eu tava manipulando coluna. E aí eu dei, não, a gente chegou nessa informação quando ele foi surpreendido, que ele foi surpreendido quando o patrão dele disse assim, ó, ou ele ou tu. Essa foi a surpresa. Então. Essa foi o gatilho. E aí o que ele fez? Ele trancou aonde ele estava? No trabalho. Onde que doía? Quando ele estava no trabalho. O que o corpo dele fez? Tirou ele do trabalho. Como um ganho de tempo para resolver aquela situação com o padre, não é cunhado. Tá, e aí o que tu fez? E aí a gente chegou assim, e eu quero o momento da surpresa, me lembro que eu falava pra ele, eu quero o momento da surpresa. Aí o cara parou, entrou num transe, lembrou, dilatou a pupila, lembrou da cena, deu um tempinho, e eu segui lá, avaliando coluna e tal, pá, e com o olho desse tamanho, com o que estava acontecendo. E aquilo ele dilatou a pupila, respirou, ficou um tempo. Sabe quando a pessoa fica se olhando um transe, assim, né? Que tá com a mente lá em outro lugar. Ele reviveu a cena. E aí liberei o cara. Ele chega na próxima sessão, era terça e quinta. Chega na próxima sessão. Esticou o braço. Boa tarde. Eu digo, o quê? Do nada, assim. O quê? Não tinha feito nada diferente. Não, manipulei a torácica, mexi no cotovelo, manipulei o punho. Mas ele recebeu a informação. E ele viveu a informação. E aquilo associou no cérebro dele, no desenvolvimento dele, na questão de saúde dele, uma organização de reparo. Aquilo ativou uma organização de reparo tecidual nele. E seu corpo falando a determinado tipo de impacto negativo, é isso? Surpreendente. 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 Essa é a característica. Às vezes, um dramão, papo, o cara consegue uma boa. Agora, quando pega de surpresa, meus amigos, aí tu vai usar toda a parte primitiva de sobrevivência do teu cérebro. Então aí entra essa questão da microfisioterapia como um tratamento. Aí eu queria rasgar minhas apostilas, né? Pô, o cara vem 12 vezes, manipulei tudo direitinho aqui, tirei contratura, trabalhei músculo, forcejei bastante, e aí o cara recebeu uma informação e fez um impacto desse de regeneração do corpo. Eu digo, eu quero mais. Claro. Eu quero mais, tem mais coisa aí. Curioso, cientistas que somos. Claro. Eu quero mais, é como se eu botasse a cara na água, eu vou mergulhar. Claro. Eu quero mergulhar, eu quero ver mais. E aí tu te aprofundou no estudo da microfisioterapia. Da microfisioterapia, da leitura biológica, e aí foi crescendo. Pum. E aí a microfisioterapia e a leitura biológica tem mapeio o corpo. Tem mapeio de uma forma que as pessoas acham que... Até eu vi no Instagram, assim, os caras debochando, assim, microfisioterapia, benzimento, assim, não sei o que, os caras... Cara, é difícil pra caramba a microfisioterapia. Vamos usar um exemplo mais semelhante, mais perto, mas que não é. O exemplo da acupuntura. A acupuntura, o cara chega e enxerga o meridiano aqui, ele sabe onde o meridiano está com
deficiência de energia, porque ele avalia, não é porque ele acha que o cara avalia, e aí tem um mapa, assim. Sim. Cara, a microfisioterapia tem um monte de mapa. Tá, mas a acupuntura é uma arte milenar, né? Tem algumas 1000 anos alguns ou mais, né? E a ou microfisioterapia? Desde 1980 na França, aonde 2 osteopatas, fisioterapeutas, com a formação em osteopatia. Olha que história, como eu repeti uma história dos caras. Os caras com a terapia manual, a mesma coisa, chegavam tratando o filho dele, e aí ele ia no professor dele lá, tratando para... Era o Grosjean, ele estava tratando... Ai, nossa, era uma coisa de crânio. Desculpa, agora não vou Tudo lembrar. bem, tudo bem. Tá, ele estava tratando com osteopatia, chegava, levava o filho dele no professor, né? O aluno levava o filho dele lá no professor, o professor tratava, chegava em casa e ele entrava com crise convulsiva, que na osteopatia dizia que tratava, que ajudava, E aí ele desacreditou. E ele começou a estudar, começou a perceber que o ambiente tinha uma influência, que a sobrecarga tem uma influência, sobrecarga física, sobrecarga emocional. Ele foi vendo que emoções podem gerar diferentes organizações no corpo, de saúde e de doença. E aí ele foi complementando esses estudos, né? E os fatores hereditários, né? A gente nasce com todas as latentes hereditárias, né? Agora, se vai desenvolver, depende do estímulo que recebe, depende do meio, depende das relações. Tem muita, assim, tem muita relação com... Como é que eu posso te perguntar isso? Para não ficar de uma maneira meio pejorativa. Tem muita relação com a parte psicológica da pessoa. Não só. Emocional. Não só. Mas Romeu, um estudo meu, assim, cara, quase a grande maioria das pessoas que me procuram tem 3 fatores, assim, que são agravantes. Pessoas com dificuldade de comunicação, pessoas que passaram por traumas, né? Traumas, essas questões das surpresas que a gente falou, né? Eventos traumáticos e emoções, né? Dificuldade, né? São 4, né? E relações interpessoais, Que podem ser tanto no cônjuge como no trabalho, enfim, qualquer geral, relações interpessoais. Às vezes as pessoas se amam, mas não se comunicam. E isso gera um bloqueio no corpo. Pode estar sujeito a gerar um bloqueio no corpo. Às vezes as pessoas se comunicam bem. São pilares, né? Se a gente for ver isso, são pilares da nossa sobrevivência, até eu diria, né? Isso. Mas o corpo tem muito mais coisas. A gente tem zonas do corpo que é responsável por transporte. Tem zonas do corpo que é responsável por absorção. Tem zonas do corpo que é responsável por estrutura, né? Tem zonas do corpo que é responsável por comunicação. E às vezes uma falha de membrana, de permeabilidade, às vezes um estresse físico, vamos dizer assim, um indivíduo congelou os pés ou as mãos. Isso traz um efeito físico muito forte, que a gente consegue identificar na microfisioterapia. A pessoa, quando te procura, por exemplo, Fábio, tipo assim, porque normalmente a pessoa procura um fisioterapeuta, ela normalmente vai encaminhada por um outro profissional, ou daqui a pouco ela pode chegar para ti com uma dor, e tu já com esse tempo que tu tem de conhecimento da lei biológica, da leitura biológica, da microfisioterapia, tu já chegou a identificar só com a conversa e resolver o problema? Sim. Ou precisou meter a mão na massa? Sempre faço os dois. Sempre faço, não. Vou responder melhor. Qualquer técnica, Aline, só aplico se tem a permissão. No começo, quando a gente tá aprendendo as coisas, a gente quer conquistar o mundo, quer chegar, quer melhorar a pessoa, quer ver a pessoa lidando. Mas isso é um desrespeito.
Se o cara veio tratar o ombro, se a pessoa veio tratar o ombro, eu vou tratar o ombro. Como que ela quer, como que ela percebe esse ombro? É a primeira questão que eu tenho que avaliar. Só por isso, tu me dá um matezinho depois. E depois também quero. eu tenho que ter esse critério de... Hoje eu consigo enxergar isso um pouco mais. Né? Quando estava aprendendo, eu queria empurrar goela abaixo em todo, porque eu queria ver a pessoa bem, né? Claro. Mas a pessoa não me dava permissão para isso. Sim. Então, quando eu tenho essa permissão e até a pessoa começa a se perguntar e querer saber um pouco mais, aí sim eu posso ir entregando. Porque aí o efeito é outro, né? Porque o nosso corpo é maravilhoso, o nosso corpo é... Sim. O poder de regeneração desse corpo, de vida desse corpo é algo... Tu sabe, Baldasso, semana passada eu fiz 21 anos de formado. O Bina já está com os 25 passados. 20 quantos? Vai fazer 26. Vai fazer 26. Nesse período todo, né, trabalhando em diversos hospitais, diversas cidades, diversos lugares, né, trabalho na universidade até hoje. Né. Uma coisa que eu percebo muito no dia a dia, e o Bina deve corroborar com essa ideia, é que o paciente ele chega muitas vezes para consultar conosco e o problema dá para visita primeiro. Não, esse é teu. Obrigado. E ele chega para consultar conosco e o problema se resolveria em 80% das vezes se ele tomasse um ansiolítico. Se ele tratasse a parte emocional dele, se fosse um psiquiatra, se conversasse com alguém. Então, é impressionante isso, cara. Isso faz parte do nosso dia a dia. Não tem uma semana, eu tenho certeza que o Bina também tem pacientes que entram dentro do consultório e eles trazem uma aura junto, entendeu? Uma aura, assim, é um peso, assim, sabe? Tu tá conversando com a pessoa e tu começa a ficar ansioso, porque tu vê que aquela pessoa ali tá com tanto problema, mas que os problemas maiores estão na cabeça, que não são necessariamente uma coisa tão orgânica, palpável, um câncer, uma doença, um problema cardíaco, um problema endócrino mais grave, uma coisa, enfim, né, problema circulatório, mas sim um problema aqui na mentalidade, né, e eu tive uma experiência que eu estava querendo te contar com isso há uns anos atrás. Eu sofri um acidente dentro da minha própria casa, eu caí da casa, né, e eu tive uma fratura muito complexa no tornozelo, né? Fiz cirurgia de urgência, ficou com fixador externo, fui pro Hospital Moinhos de Vento para fazer uma reconstrução, porque o tornozelo precisou ser reconstruído. O talos ali, que é aquele osso que articula o pé com a perna, né? Ele fez uma fratura cominutiva, ele fraturou em 6 pedaços diferentes, né? E é um osso que, quando ele se reorganiza, ele tem uma necrose vascular, então ele vai diminuindo de tamanho e dá artrose, né? E eu vou te dizer o seguinte, eu fiquei por uns 3 anos mancando, isso foi 2020, cara. Eu parei de mancar no final de 2022 e início de 2023. Foi fevereiro de 2020. Fiquei uns 3 anos mancando, cara. E nesse período, todo mundo tem seus problemas, né? Tem percalços, né? E eu enfrentei alguns problemas, assim, bem importantes da minha vida pessoal. Nada com a minha esposa, nada com os filhos, nada disso, mas, assim, problemas, assim, pontuais, né? Eu vou te ser bem categórico. Quando eu resolvi os problemas, eu voltei a andar normalmente, cara. Eu ainda tenho uma pseudoartrose no tornozelo. Eu acordo todo dia mancando o tornozelo. Isso é o tornozelo, assim, duro, rígido, né? Mas quando eu resolvi aqueles problemas, que eram coisas bem importantes para a minha vida e bem pontuais, né? Nada, assim, relacionado à saúde, à separação, a dinheiro, nada desse ponto. Mas eram problemas que eu precisava resolver. E quando eu resolvi aquilo, cara, eu voltei a caminhar normalmente. Hoje eu jogo bola com meu filho, eu corro, entendeu? Esses dias até falei pra minha mulher que eu já corri maratona, que eu tava pensando em voltar a correr maratona, né? Então, o que eu queria te falar é isso, que quando um problema que não era o problema físico se resolveu, o problema físico quase que assim, momentaneamente, ele sumiu, cara. Pai, graças a Deus, Romeu, galera, viu? Eu sigo aprendendo nesse caminho. Tem pessoas que estão percebendo, que já perceberam.
E cada vez mais vamos percebendo. Eu nunca tinha feito esse link, né? Eu te falei porque tu te lembrou agora. porque surgiu um link interessante mesmo. Mas eu vou fazer aqui um questionamento que eu acho importante até para quem está nos acompanhando, para chegar nessa noção de entendimento das situações. O Baldasso colocou que um paciente dele tinha uma dor que não resolvia com o toque, com o trabalho que ele aprendeu durante a universidade, por 4, 5 anos, enfim, que se resolveu daqui a pouco num estalar de dedos, num desbloqueio de um trauma que essa pessoa tinha tido. Entre aspas, para tentar minimizar a situação. Onde é que está, Baldasso, a prevenção a isso? E em caso de acontecer um trauma, onde é que está o tratamento que eu posso ter, já que é uma questão de um enfrentamento de situação? Vou testar um exemplo. Eu me alimento bem, eu pratico exercício físico, eu tenho um encontro comigo mesmo na meditação e eu sofro uma situação e daqui a pouco eu estou com uma dor, que ela é uma contratura muscular, um estresse, uma ansiedade, coisa e tal. A prevenção é isso. É conversar, é ter o amor, é ter o diálogo, é se alimentar bem, é viver, e o tratamento também passa por isso. Como é que é isso? Vou te devolver. Ótima pergunta. Vou devolver. Aqui só temos boas perguntas. Ótima pergunta. Vamos pensar junto. Você se escapa da morte, Bino? Não, isso é coisa certa. Né? Você escapa do sofrimento? Não, coisa certa. Ter respondido. Mas a gente lida de alguma forma, né? Tipo, por exemplo, vamos citar uma perda familiar. Por exemplo, tem pessoas assistindo, um filho, enfim. Filho, eu acho que é outro tipo de perda. Eu acho que é uma cicatriz irreparável. É o meu sentimento, pelo menos. São dores. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração, né? Aquela música É isso mesmo. Às vezes tem outra pessoa outro filósofo dizia, os problemas têm o tamanho que a gente dá a eles, né? Enfim, mas a gente vai ter que enfrentá-los. Esse enfrentamento, ele é aquilo que eu aprendo ao longo da minha existência e eu preciso daqui a pouco me modificar para enfrentar essa situação, e em eu tendo qual o melhor caminho para que eu possa enfrentar com... Não que não vá ter cicatriz, que vai ter, mas para que eu possa, entre aspas, ter menos sofrimento, vamos dizer assim. Aí eu vou me agarrar na filosofia, né? Vontade. Querer e vontade. Fé? Fé. Querer e vontade. Querer se levantar. Porque tem que passar. Se é a própria morte, como eu trouxe esse assunto, a gente vai passar. É da existência. Onde é que entra a religião nesse teu trabalho? Ela não entra. E a espiritualidade. Porque são coisas diferentes, né? Entra na consciência de cada um. Certo. Tu é um Entra cara... dentro da consciência de cada um. Tu é um cara espiritualizado. Eu me considero. Eu me considero. Mas lembrando o que é espiritualizado. O que é espiritualizado para vocês? Cara, eu vou te dizer espiritualizado é alguém que frequenta alguma religião? Espiritualizado é alguém que faz alguma ritualística? Eu sou católico, batizado, não praticante. Mas eu tenho muita fé. Eu acredito em Deus, mas eu não acredito em alguns dogmas da Igreja Católica, por exemplo, que tu tenha que entrar dentro da igreja para se conectar com Deus. Tu tem que estar dentro daquele castelo de pedras, né, que é a igreja, né, dos primórdios, né, para se conectar com Deus. E eu acredito em muita coisa, mas com relação à espiritualidade, o que me prende mesmo é saber que existe algo acima de nós. Ponto. Mas assim, esse acima de nós é o mesmo Deus na Assembleia de Deus, na Igreja Batista, no Candomblé, no Espiritismo, no Judaísmo, entende? É para mim mesmo, não existe outros deuses.
Eu acho que isso é muito importante. Eu acredito também que nós estamos aqui, tem algo muito superior, que na minha cabeça é Deus, e por ser católico, né, a gente segue a filosofia do cristianismo, e eu sou muito devoto de Nossa Senhora, então todo dia eu me acordo de manhã, faço uma oração, tenho uma imagem, e aquilo me conduz à vida de uma forma positiva. Entende? Porque eu já agradeço por tudo a ela. Pelo bem e pelas coisas não tão boas que vão acontecer, porque eu peço a proteção para os meus, enfim, né? E que em acontecendo, eu sabendo que também vou estar protegido por ela, porque acredito, porque tenho fé. E acho que isso também, talvez, se eu estiver errado, tu diz que não, Baldasso. Acho que isso talvez também seja uma forma de evitar que uma coisa ruim daqui a pouco seja somatizada por esse susto, por esse atropelo que aconteceu na vida do teu paciente lá em Manuel Viana. Entende? O fato de ter a fé. Eu vou me apegar que eu vou melhorar. Eu tô com essa dor aqui, não tá resolvendo com a ciência, mas eu vou melhorar, eu vou orar, vou rezar, vai passar isso aí. Entende? Seria uma das coisas que poderia ajudar. Tô certo ou tô errado? Errado. Em partes. Porque esse estudo, se é um estudo, é ciência. A gente está falando de estudo do ombro, né? É ciência. E foi direto, tocou direto na memória. É ciência. A gente não falou de uma possibilidade. É tão certeiro quanto um laser. Uma informação correta. Essa é a parte da ciência. A parte da fé, evitar sofrimento, é uma coisa que não se faz. A gente veio aqui para sentir tudo e sair o mais rápido possível do que nos deprime. Sair o mais rápido possível do que nos deprime. Não é ficar imune ao que nos entristece. Sair o mais rápido possível. Ou você vai deixar sua memória presa numa coisa, sendo que esse cérebro tem um potencial de expansão gigantesco. Potencial. E falando em Deus, a maneira mais rasa, lembrando que essa frase é do meu querido mestre César, um grande amigão, a compreensão mais rasteira de pequeno, ou a primeira compreensão que a gente tem, assim, que a gente chama de Deus, é a gente falar esse nome. Porque a grandiosidade, nossa consciência não tem a capacidade ainda de compreensão. Tanto é que quem chega mais perto desses estudos, quem estuda mais, quem pratica mais, vamos pegar esse pessoal aí que está no Tibete, na Índia, ou aqui bem perto mesmo, meditando, conectando, quando chega mais próximo, ele vê que é uma imensidão. E a imagem que a gente tem de Deus, a fé, cada um tem a sua imagem. Sim. Mas a compreensão, o que é essa força superior, é difícil, né? O que é essa força superior. Mas eu vou te perguntar uma coisa, que daí foge um pouquinho da fisioterapia, mas que a gente já falou nesse assunto, que foi para outro assunto, né? Interessante isso. Daqui um pouquinho nós temos que falar da constelação. Tá. Que eu quero saber também se tem algum link com a espiritualidade. Tá. Porque eu não sei nem direito o que é a constelação, então vai ter esse espaço para nos ensinar e nos explicar. Pô, que honra. Tá. Mas eu vou te falar uma coisa, Baldasso, eu por muito tempo eu fiquei muito cético assim de Deus, sabe? Muito cético. E muito cético da espiritualidade. Alguns anos atrás eu tive 2 episódios, que isso dá um episódio inteiro de podcast, que eu tive provas que houve comunicação com pessoas que já tinham. Eu sou super cético, como eu te falei, eu acredito na ciência, eu estudo, eu opero, eu faço exame de ultrassom, enfim, tu entende? Então, assim, eu estudei para acreditar na ciência, né? E eu tive prova, e até eu já contei aqui, o pessoal que produz podcast um dia tem contado, eu te contei isso também, mas eu contei isso lá. Eu tive prova de comunicação de uma pessoa que havia tirado a própria vida comigo, tá? Essa foi uma das provas.
E nesse momento eu comecei a pensar um pouco mais na parte espiritual da coisa. Tá? Eu tinha um amigo que tirou a própria vida, se suicidou, passado um ano e pouco ali, a gente estava em Cancún e, enfim, eu tive um sinal e, assim, combinou com várias coisas, vários acontecimentos, que foi uma comunicação dele. Não tenho a menor dúvida do fato que aconteceu. E isso abriu muito a minha cabeça para a espiritualidade. E aí eu comecei a escutar mais podcast, a ler, eu escuto muito podcast, né, de diversos assuntos, né, a ler mais. E entre algumas idas e vindas, né, assim, escutando podcasts, né, eu aprendi sobre os sinais que Deus dá no meio do caminho. E eu fiz uma retrospectiva da minha vida. Que em alguns momentos Ele me deu o sinal, e naqueles momentos em que eu segui o sinal, eu fui muito bem. E nos momentos que eu ignorei o sinal dele, eu só ferrei, cara. E eu fiz essa retrospectiva, cara, desde quando eu me conheço por gente. Mas principalmente da minha história mais recente, assim. Que Deus, às vezes, e dali pra diante, Ele me deu outros sinais. De diversas coisas. E às vezes eu fico pensando assim, será que é Deus? Tu já passou por isso? Sim. Tu já teve esse sentimento? Olha, tomara eu caminhar sempre por esse caminho. Sempre conseguindo perceber essa força superior. Eu não vou chamar de Deus, eu vou chamar de força superior. Sim, algo que está acima do universo, né? Eu não consigo nem quantificar. Se eu colocar dentro de uma palavra, não cabe. Não cabe essa força superior que eu consiga perceber. Imagina tu, Romeu, lá numa cirurgia, lá aquele sangue, aquelas hemácias, aquele vaso, aquela vida ali, e tu vendo acontecer na tua frente. Na tua frente, tu vendo acontecer, viu? Eu sou cirurgião cardiovascular. Eu, hoje 90% do que eu opero... Não, deixa eu te contar uma. Deixa eu te contar uma. Deixa eu te contar uma. 90% do que eu faço hoje é cirurgia vascular periférica, né? Mas há uns anos atrás eu estava operando um coração, fazendo uma troca valvar. Meu Deus, cara. E estava eu e um colega, tá? E estava muito complicada aquela cirurgia, muito complicada. E casualmente foi a primeira cirurgia que a gente fez em Santa Cruz depois que iniciou o SUS na alta complexidade. Isso no ano de 2013. E assim, naquele momento eu achei que eu ia perder o paciente numa cirurgia icônica, assim, histórica, que não poderia acontecer. E eu lembro como se fosse hoje, eu levantei um pouco a cabeça assim e dei uma respirada, assim, olhei pra cima, cara. E eu tenho um bisavô, cara, que eu não conheço, Dr. Olegário. Ele foi da primeira turma de medicina do século passado, ainda ele fez faculdade de medicina na FURG, em Rio Grande, e depois ele se mudou para o Rio de Janeiro. E ele teve que fazer lá, porque na época não podia revalidar, ele teve que fazer 2 faculdades de medicina. Pô, naquele tempo era assim. E aí, eu só escutei falar do Biso, né? Olegário. Naquele momento, cara, eu virei a cabeça assim, eu olhei pra cima e eu senti que o velho Olegário tava ali comigo, cara. Meu bisavô, cara. Eu senti uma energia e pensei no velho. Tipo assim, o que o velho faria no século passado? Cara, e assim, ó, te juro por Deus, cara. Aquilo ali me deu uma energia pra focar, pra resolver o problema, pra... Moral da história, deu tudo certo, a cirurgia. Isso tem 11 anos. O que eu queria te perguntar? Eu já li alguma coisa sobre constelações familiares, né? Tá na nossa pauta aqui de conversar sobre esse assunto. Nós já estamos aí com a Darla Carvalho um pouco mais adiantado. O que é a constelação familiar e qual a relação que ela tem, se há ou não há,
com esse ser superior que está acima da gente, que faz a gente se conectar com pessoas, né? Faz ter esses insights que nem eu relatei que eu tive agora, né? O que é a constelação familiar que tem mudado vidas no mundo afora, né? E tem muita gente que ainda olha muito cético ou eventualmente com um tipo até de preconceito, né? O que é, né? Bert Hellinger, quem trouxe essa tradução das constelações familiares, porque se a gente pegar uma outra cultura, o Bert Hellinger trouxe essa tradução, vamos dizer assim, para o Ocidente, né? Para a Europa e para o Ocidente. Mas essa tradução já é algo milenar. Se tu pegar a cultura nipônica, chinesa, a honra aos ancestrais, é feijão com arroz, entendeu? Sim. É no dia a dia, desde que o mundo é mundo. Os japoneses se matam quando desonram uma família, né? Em alguns casos. Então já é algo que é cultural e milenar. O Hellinger traduziu isso quando ele teve uma experiência numa tribo Zulu, que ele foi mandado, ele era padre, ele foi mandado para a África do Sul, e lá numa tribo Zulu, que ele vivenciou com eles, ele percebeu essas que ele chamou depois de leis sistêmicas, que é esse culto aos ancestrais, né, o direito de pertencimento, a hierarquia, né, e o equilíbrio nas relações. Ele colocou isso como base das relações humanas. E quando chegava assim, se questionava ele a respeito de Deus, ele chegava assim, até aqui eu chego. Aqui é o grande mistério. Daí a gente chega no mesmo lugar. Isso é o superior. Isso vai depender desse superior, do grau de compreensão de cada um, o que é superior. Se daqui a pouco a pessoa compreende que Deus é só aquele que dá as coisas para ela, de um ego, para melhorar somente a vida dela, ela tem uma compreensão de Deus. Se ela compreender a vida em sua majestade de uma forma física, é uma compreensão de Deus. Se ela tem a compreensão do funcionamento da ciência que é a natureza, bichos, plantas, em todas as espécies, ela já aumenta um tanto essa compreensão de Deus. O que é a vida? O que é esse ciclo? Né? Se ela aumentar um pouquinho mais saindo do planeta, a gente pode usar uma abordagem que é o seguinte: o Sol é mais velho, a nossa estrela, o nosso Sol é mais velho que a Terra, que o planeta Terra. Mas a água tem mais idade que o Sol. A complexidade e a grandiosidade das coisas depende do nível de consciência e de compreensão de cada um. E voltando para as constelações familiares, por isso que o Hellinger chegava, porque ele tinha uma certa consciência, uma certa percepção disso. Ele chamava de grande mistério. Mas o entendimento da constelação é esse, é o pertencimento a origem, a uma árvore genealógica e entendimento de que existe uma hierarquia, que nós somos o que somos porque os outros nos trouxeram até aqui. É isso. Perfeito. Se nós não tivermos esse entendimento, se algum ali se quebra um galho dessa árvore. E se as raízes, a origem dessa árvore, vamos chegar lá, as raízes dessa árvore estão com alguma deficiência, pode ser que toda a árvore sim. Se um galho dessa árvore teve alguma... Às vezes a gente pega esses desastres familiares, às vezes um acontecimento, lá um avô que quebrou financeiramente, quebrou um galho da árvore, mudou o destino de toda aquelas folhas, ou flores, ou frutos. Mas não necessariamente só financeiramente, mas podemos falar tipo de um desentendimento familiar, por exemplo. Um assassinato, uma questão de saúde,
um rompimento. E aí a gente observa também muito a questão das... Bom, vou te interromper, desculpa, tá? A minha função aqui Claro, é interromper, bora. tá? Minha função, não, é que assim, ó, eu queria entender assim, primeiro a gente aplica, quando tu vai aplicar a técnica da constelação familiar, como é que chama isso? Isso. A pessoa vai te procurar para fazer uma constelação, como é que chama isso? Vou procurar o Baldasso para fazer uma constelação familiar, né? Tratar relações. Tratar de relações. Tratar relações. Tá. E aí tu tem que chamar o pessoal. Desculpa te Não, interromper. É bem interromper. Ela pode ser feita de maneira individual ou pode ser feita em grupo. Mas não é melhor trazer toda essa árvore? Não. Não? Não. Tem pessoas que têm assuntos severos, Ah, sim. sérios, que não querem abrir. Tem pessoas que passam, às vezes, por uma situação de abuso. Dentro do... Tem outras situações que é uma situação de adultério, né? Claro. São situações delicadas, Com certeza. delicadas, e individualmente a gente se trata e a pessoa consegue colocar pelo menos aquele assunto para ser visto, né? Porque o que acontece? Quando fica excluído, que a gente chama, é quando fica oculto. Aquela vez aconteceu alguma coisa lá no passado, lá. Bom, e aquilo ficou oculto. Não vem para a luz, não vem para a consciência. E aquilo ali, como a gente falou dos pacientes que vem com aquela psicosfera, né? Aquilo ali fica em torno da pessoa. Se ela não resolve, próxima geração vem e tenta resolver. Aí as crianças que estão aí com 4, 5 anos já vem com uma patologia, nunca melhora. Aí daqui a pouco passou um tempo, todo mês de março está com uma patologia, daí passa outro ano, mês de março, outra patologia. Daí a criança está lembrando às vezes um aborto que aconteceu nesse mês. E com uma patologia física. E aí vem o grande segredo. A cereja do bolo dessa Atenção, estamos ao vivo, neste momento, 20 horas e... Cereja do 20 bolo. horas e ajuda aí, ó. Vamos deixar para o próximo, vamos marcar o próximo. Cereja do bolo. Preste Cereja do atenção. bolo, cereja do bolo, a cereja do bolo. Toda doença é um alerta, é uma sirene. O indivíduo que vai, por causa de um alerta, justamente ele quer identificar aquilo que está fragilizando o seu corpo. O indivíduo que, obviamente, tem o seu objetivo de resolver esse alerta, mas ele vem em resposta secundária, num caso de constelação familiar. Porque é muito mais importante tu incluir um excluído do que tu melhorar uma bronquite do teu filho. Essa é a cereja do bolo. Porque senão, como muitas pessoas colocam, e com razão, quem vem para melhorar de sintomas imediatamente por causa primária, e quem não vem assim por causa de um alerta, opa, está acontecendo alguma coisa aqui, vamos ver o que é. O que é de severo que está acontecendo, ou grave, que precisa ser organizado para que tudo calme. Então, às vezes a pessoa faz uma barganha. Eu quero melhorar o meu pulmão. Então eu vou incluir esse bebê aí que foi um aborto. Inclui. Eu vou dar um nome e está incluído. Isso não é constelação. É barganha, não diz. Eu estou trocando alguma coisa, um pensamento lógico das coisas, por algo que é essencial. Tá. Para quem é cético, para quem para quem não, eu quero te perguntar, tá? Para quem é cético, para quem não conhece o assunto tão a fundo, tá? Ou eventualmente até para quem tem algum tipo assim de preconceito, tá? O mundo hoje em dia é muito preconceituoso, infelizmente. A constelação familiar,
atualmente é uma ciência, uma coisa estudada, assim, já é uma coisa que tem, ela já tem uma substância, digamos assim, já tem um repertório, já tem qual é o tempo, digamos assim, porque a gente sempre fala assim, como você estava falando da acupuntura, que é uma coisa milenar, né, e sobreviveu ao tempo porque é uma coisa que se provou ao longo do tempo, né. Qual é a idade da constelação familiar, dessa técnica, dessa ciência? A gente vai pegar um momento, tá? Um momento pós-guerra, né? Aí você vem dentro da psicologia o Moreno com o psicodrama, o Rolando Toro com a biodança e Bert Hellinger com as constelações familiares, que são fornecendo ferramentas. Então, se é o pós-guerra, já tem pelo menos aí uns 70 anos, quase um século já. Por aí. Mas, Romeu, é bem importante, assim, ó. Eu tenho severas críticas com algumas formações a respeito da constelação familiares e também abordagens de consteladores. Eu tenho severas críticas, porque é um trabalho onde eu aprendi e estou aprendendo, né, que tem que chegar mais perto da essência. Quanto mais essência for, né, aquilo que o Hellinger passou sobre o lugar, né, a inclusão, a hierarquia, o equilíbrio nas relações, ele deu um norte para todo mundo. Claro. Só que existem pessoas, consteladores, que pegam os livros do Bert Hellinger, que tem algumas frases bem impactantes ali, e querem aplicar como uma filosofia de vida, sem sentido nenhum, descontextualizado. Uhum. Você tem que incluir. Pô, o cara abusou, o cara violentou, o cara... Não. Tem que se dar um basta na situação. Mas é uma inclusão onde se deixa digno para que o outro, para que o abusador cumpra a sua pena ou a sua responsabilidade, e aonde a vítima encontre a sua paz. Certo. A vítima tem que encontrar a sua paz. Tá. O Baldasso, a gente está chegando com 58 minutos da live aqui, tá? Tu faz constelação familiar. Faço. Então, é constelador. Isso. Lá eu fiz minha formação em 2014, 15. É uma formação também que como eu falava pro Bina sobre outra ferramenta também, né, terapêutica, anteriormente, tu não faz um curso um final de semana e sai constelador, sabe? Você vai conhecendo, você vai estudando mais, você vai se aprimorando. Então, a gente vai estudando essa constelação familiar. E hoje aqui em São Gabriel, a pessoa que quiser fazer, primeiro, quem tem que fazer? Teoricamente todo mundo tem, porque problemas familiares geralmente quem está com alguma situação de relação interpessoal. Todo mundo, então. Todo mundo. Tiago, só tem uns 8 assim que eu queria matar. Eu sou psicopata. O pensamento circula, né? Ai, que isso, eu sou tão bonzinho. Mas então todo mundo, cara. Porque todo mundo tem o seu probleminha, tem o seu tendão de Aquiles ali, né? Seria interessante. Pelo menos experimentar, conhecer. Né? Não é uma coisa que tu tem que fazer todo o resto da vida. Certo. Não é uma terapia semelhante à psicologia, que é uma construção, né? Uma construção de si. A constelação familiar, ela é pontual. Entendo. Ela é pontual, é aquele assunto. Tanto é que a pessoa chega com um assunto, ela chega com um tema. Ó, eu e minha mãe, ou eu estou com algum sintoma e aparece toda vez que não sei o que. Ó, vamos abrir isso e vamos ver. Sim. Terapia é uma coisa, eu faço terapia como psicóloga há quase 20 anos. Eu sou um cara, eu digo que eu sou terapeutizado. Eu acho, todos nós também precisamos, né? Um abraço a todos os nossos amigos, queridos psicólogos. O homem no tempo moderno, né, assim, nos dias de hoje, né, ele precisa aprender a se conhecer para poder conhecer as suas reações. Né? Esse é o meu entendimento. Né? Eu me sinto uma pessoa melhor
assim, eu venho fazendo constantemente aí há uns 18 anos por aí, mais ou menos, né, terapia, né, e é uma coisa que me engrandece, cada vez eu vejo que engrandece mais, eu venho melhorando ao longo dos anos, né. O cara que quer fazer, e eu vou te confessar, eu nunca vou parar de fazer, entendeu? Até agora a minha psicóloga ela tá grávida, e eu tô vendo como é que vai ser esse período pós-gestação aí, né. Ele tá lá na frente, não posso deixar os parafusos ele tá lá afrouxar, na né? frente, ele tá lá na Posso frente. deixar os parafusos afrouxar. Mas assim, Esse tipo passa à frente. mas esse tipo de terapia, o Balaço, é uma terapia que é contínua. Ela faz a gente crescer. Às vezes eu chego lá e falo com ela, eu sento, porque na verdade eu faço online com ela, né? E eu fico tete a tete ali, não tem muito assunto, porque a gente se viu há 2 semanas antes, não teve uma briga ali. Às vezes fala pra mulher, pô, tem que ter uma treta nesse fim de semana pra ter assunto com a psicóloga amanhã, né, tia? Vou arrumar uma treta aí, né? Porque senão não vai ter assunto. Mas com uma psicóloga é uma terapia contínua, né? É uma terapia prolongada, eu diria. Como é que é com o constelador? O que o constelador... Tipo assim, vamos fazer uma reunião, vai vir tu, vai vir fulano, beltrano, vai vir um cara sozinho, se ele quiser ele traz a família. Na segunda reunião ele abre o leque ali de familiares ali. Como é que funciona isso? É feito num consultório? É feito na casa da pessoa? Tu tem que ir lá ver o habitat onde ela mora? Não. Ela é feita assim. Quando se faz... Desculpa que eu não sei como é que é isso. Tá. Tu sabe? Tem ideia como é que seja? Mais ou menos que ele me falou uma vez. Tá. E aí tem uma série, tem 2 séries na Netflix aí que Tá. Na primeira série ele aborda bem fiel, assim, Entendi. como é. Tá. Né? Então dá pra todo mundo ver, é Uma Linda Mulher, já fiz um... Uma Linda Mulher? Não, mas é Uma Linda Mulher. Uma Linda Mulher é um filme do Julia Roberts, né? Não, Tá, mas Poxa, a gente vai esqueci. descobrir. Tá. Vai descobrir e vai botar no Stories depois a série. Isso, a série. Botar no Netflix. Stories ali. Nossa, me deu um branco. Tá. Quando é feito em grupo, aí eu vou lá, eu chamo o Bina vem com um assunto, certo? Estamos em 10 pessoas. Talvez ninguém se conheça, melhor até. Então é feito em reunião, digamos assim. Uma reunião, uma sessão em grupo, tá? Geralmente vai durar em torno de 2 horas, 2 horas e meia. Aí o Bina veio com um assunto, aí primeiro explica para as pessoas, né? O que é, como vai ser, como que é uma constelação, tempo para ir no banheiro, papapá, tudo. E o Bina vem aqui do meu lado e eu chego aí para ele. Bina, o que tu quer constelar? Aí o Bina assim, tô com uma dificuldade de relação com a minha filha. Um exemplo. Tá? E aí o que ele fala para mim? Não fala para todo mundo. Ele fala para mim. E aí, muito bem. Eu vejo como aquilo impacta em mim. Através desse impacto em mim, eu sei quem eu vou chamar. Esse impacto veio, me tocou. Aí eu vou lá. Escolho um representante para o Bina. Talvez nem fale para ele. E a pessoa muito menos vai saber, né? O senhor pode entrar como representante? Sim. Aí a pessoa toma um lugar ao centro do grupo, né? Outro eu escolho como a filha e outro eu coloco outro representante como a mãe da filha. Um exemplo, montei uma constelação. O Bina, a filha e a mãe da filha, né? E a partir daí, as pessoas do que eu coloquei começam a ter sensações físicas. Uma tem vontade de caminhar, outra tem uma dor, outro começa a rir, chorar, outro tem vontade de se afastar, outro tem vontade de brigar, depende do que está acontecendo no assunto. Em resumo, o que vai ser visto pela constelação? Hierarquia, exclusão, que é o direito de pertencimento, hierarquia, direito de pertencimento e equilíbrio nas relações. Então, daqui a pouco, o que acontece que a filha do Bina... Desculpa o exemplo. Não, mas pode usar. Já é um campo de constelação. Daqui a pouco, a filha se posiciona em frente à mãe e está defendendo a mãe. E aqui está o pai
e eles começam a ter atrito. Porque a filha, ela, como se a gente pudesse dizer assim, tomou as dores da mãe. E ela não consegue, ela por honra à mãe, assume esse local e começa a desafiar, exatamente como desafiava, eu entendi, mas como o casal pode estar... Tu citou um exemplo de grupo, né? Sim. Tá, mas assim, se eu quiser ir lá fazer constelação, aí eu não, mas eu quero manter a minha privacidade, não vai ter um grupo. Tá. Aí você vai passar por todos os representantes que eu colocar. Como assim? Então, mesma situação. Pegar o mesmo exemplo do Bino. Aí o Bino sentou lá, eu vou colocar vou pedir que eu use uns EVAs coloridos, tem formas e tal, ele vai distribuir no chão, ele vai fazer o arranjo como ele quiser. Ele que vai colocar, a constelação é dele, o mínimo eu interfiro. E ele vai circular em todos os representantes que ele colocou. Colocou 3 representantes. Colocou um papel aqui e outro papel aqui. E ele vai circular ali e vai sentir as sensações que ele tem. Que tenha naquela posição, naquela representação. Ele vai fazer um entendimento dele e das outras 2 pessoas, no caso? Não. Ele vai ter as sensações e o entendimento está. Equilíbrio nas relações, inclusão e hierarquia. Sempre assim. Mas é complexo, né? Esse exemplo da psicóloga que eu te dei, que é o meu exemplo, né? Eu tô com ela, essa psicóloga agora faz uns 7 anos, mais ou menos, já troquei, tô favorável Você vai quase fazendo constelação com eu ela. tô fazendo constelação com a psicóloga, cara. Não, mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, o cara que vai fazer a constelação, tá? Tipo, a minha terapia é um autoconhecimento, então eu quero me autoconhecer e melhorar as minhas relações e as minhas respostas aos momentos de dificuldade, de estresse, né? De algum trauma, enfim. Então é um autoconhecimento que eu busco. Então isso é contínuo para a vida inteira. Hoje eu tenho 44 anos, com 60 anos eu vou continuar fazendo porque eu vou querer sempre estar me autoconhecendo a mais. Até porque o mundo vai mudando. O mundo vai mudando, e as rotinas, e a vida, exatamente, os problemas vão aparecendo. Na constelação, se eu chego lá na constelação, eu vou fazer a constelação familiar, tá? Primeira coisa que eu te perguntei, eu posso manter a minha privacidade, ninguém precisa ficar sabendo. Sim. Sim, não precisa ser em grupo. Com certeza. Ninguém precisa saber que sou eu que estou ali, né? Tá. Sempre a pessoa. Tá. E a segunda coisa que eu ia te perguntar, quanto tempo dura? Porque tu falou que é pontual às vezes, Tá. que é um problema de um, sei lá, de um abuso que tu citou, de uma perda financeira, de um adultério, de uma situação grave que aconteceu no passado da pessoa, ou com um familiar da pessoa, um acidente, um assassinato, né? Então, assim, eu chego lá, minha vida é bando de louco nos 2 braços da família. Eu passo o pai da mãe, tudo da família, então. Sou parente. Então, assim, ó, tudo interligado. Então, assim, eu certamente vai ter coisas dos 2 lados, entende? E da minha própria existência mesmo, né? Quanto tempo dura? Aquilo ali vai resolver uma coisa pontual minha e depois eu futuramente preciso fazer para outro problema, Isso. né? Ou eu fico, digamos assim, em acompanhamento, eu tenho uma espécie de uma alta. Descobriu tal coisa, vai resolver a tua vida agora. Veio para a luz. Entendi. Se tu quiser levar para a terapia, tu leva. Entendo. Mas veio para a luz. Saiu do oculto, subconsciente, né? Jung falava disso, saiu do oculto e veio para a luz. O que é a luz? Luz da consciência, córtex. Então tu já se deu por conta. E tu tem a liberdade de tomar um posicionamento. Ou não. Te entendi. Então, o tratamento, digamos assim, é curto, ele não é uma coisa muito a longo prazo. Ele pode durar 1 mês, 2 meses, 1 ano, mas é uma coisa mais pontual. É ali, e uma constelação, um giro de uma constelação, ela tem um efeito até 2 anos. Uma constelação. E existem outras imediatas. Quando a gente estava no processo de formação, a minha esposa Ariane
Os pais dela se separaram quando ela tinha 15 anos. Ela fez 2 constelações na formação. Os pais delas voltaram em 3 meses. São casados até hoje. Voltaram a morar juntos. Depois de 2 constelações. A Ariane queria isso? Não. A Ariane estava na formação. Mas E eventualmente isso ela ajudou a resolver um problema deles, né? no sistema apresentava, não posso revelar isso, Não. mas apresentava sempre o homem e a mulher olhando um para o outro. Olhando para o outro. Uma coisa mal resolvida, né? Que nem novela. Foram 2 constelações. Nós chegamos a mais de hora e não conseguimos falar tudo, ele vai ter que retornar numa outra oportunidade. Com Eu certeza. falei que o papo com ele ia durar mais. É um bom papo, hein, cara? Não, tem muita Pô, eu coisa. fico felizando. Nós tivemos um projeto junto chamado Oficina da Vida, né, que ainda existe. Eu quero mandar um grande abraço para o Marlon, que nos acompanha lá na Argentina, em Rosário. Ele, formado aqui, graduado em Educação Física, criador do projeto, hoje foi acadêmico de medicina lá, hoje está terminando mestrado, enfim, doutorado em Educação Física. Esteve conosco, Marlon, Baldasso, eu, professor José Fernando. Fazer um parênteses, tu não é parente, porque Fábio Baldasso não é parente do Fabiano Baldasso. Não é irmão dele, não. Eu sou dos Tem explica- tem bonitos. Eu explica sou aí. dos bonitos e ele não. Mas certo que é colorado também, na verdade. Não, sou gremista também. Sou gremista também. E também o João Valério. Nós íamos às escolas e falávamos a respeito disso. Quer dizer, ele falava sobre o trabalho dele, não apenas a questão da fisioterapia, da microfisioterapia, da constelação. Isso que ano mesmo, Falava mais ou sobre menos. Nós começamos ali com 16, 16, 17, por aí, né? E foi um trabalho muito bacana em todas as escolas aqui. Fomos até São Borja. São Borja, fizemos um evento grandioso lá, né? No cinto de lojas deles lá. Mas então, são coisas muito bacanas que a gente conversou aqui. Eu acho que deu para você ter uma ideia, né? O script era teu, né? Tu que tinha feito, eu fui me atravessando um Não, pouco, mas faltou muita coisa. faltou muita coisa. Faltou muita coisa. Ele vai ter que vir em outra oportunidade É, no estúdio novo. no estúdio novo. Estúdio novo. Já tá convidado, né? Tem mais um muito episódio aí. Obrigado. Então acho que é isso, Bina. Baldasso, uns minutinhos finais aí, se tu quiser fazer alguma colocação, alguma coisa que tu queira falar que não foi falado. Que nem no show da Xuxa, um beijo show da para minha mãe, Xuxa, para meu pai, para você. E para eles mesmo, acho que já abri fazendo essa citação e cara, eu quero desejar vida longa ao Faladoc, a essa parceria de vocês. Muito obrigado. E trazendo informação, né? Trazendo história, trazendo vida para nossa cidade e com essa ferramenta assim para o mundo, né? Fica eternizado, né? Fica Esse episódio eternizado. pode ser ouvido daqui a 20 anos, né? Então, eu quero desejar vida longa, assim, que a gente consiga se reunir mais vezes, que como cientistas que somos da área da saúde, que a gente siga aprendendo, os nossos colegas também, que a gente consiga ajudar muitas pessoas, né? Certo. Um mundo melhor para os nossos filhos, um mundo mais legal para os nossos filhos. Mais leve, né? E que a gente consiga se encantar com as coisas, né, cara? Da força superior, né? Se encantar cada dia com as forças superior, com as coisas da força superior, compreender mais as coisas, né? Compreensão das coisas. Acho que basicamente isso, assim, torço pela inteligência, pelas capacidades, sou apaixonado pelas capacidades de cada pessoa, o cérebro, a inteligência de cada pessoa, assim. É algo que é um combustível, né? Tu observar assim, a criatividade, observar como a pessoa se comunica, como o planeta se comunica, como ele está se comunicando. A gente assumir os nossos lugares de respeito e responsabilidade, a gente assumir um compromisso com a verdade, a coerência daquilo que eu sinto, faço, penso e sou, ou estou tentando ser. Não é mole, mas acredito que é um caminho, né? É um caminho. Os outros são todos mais fáceis, mas esse caminho do melhoramento é um caminho que vale
porque o caminho desse melhoramento, eu acredito que a gente é capaz de enxergar os encantos do divino. Perfeito. Na minha compreensão hoje. Parabéns, mano. Para nós. Parabéns. Para nós. Sucesso. Para nós. Pessoal, então assim termina mais um Fala Doc. Lembrando que esse episódio vai ao ar em alguns dias nas plataformas. Temos o episódio do Capiote para sair, aquele episódio especial que nós fizemos na semana passada na inauguração da StarMed. Ele vai sair um pouquinho antes dos outros episódios, aí vem o do Capiote e esse do Baldasso. Próximo episódio será em mês de novembro, já no estúdio novo, com o Júnior e com a Carol, lá no JC Studios. Boa noite, Vina. Boa noite, Baldasso. Valeu, Falou, abraço. valeu. Abraço. Boa noite. Aí, ó.